Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Não é Bem Assim, do professor da UFRJ, economista e diretor da assessoria fiscal aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Mauro Osório. Hoje a gente vai falar sobre o governo federal, o Rio de Janeiro e os desafios para o momento, não é, Mauro? Vamos lá, mais uma conversa aí sobre o nosso estado do Rio de Janeiro e as relações com o governo federal hoje. Mas antes, eu queria pedir para você que nos acompanha interagir com a gente através do seu like, se inscrever no canal Alerj Digital, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar o seu comentário, que é sempre muito importante, tá bom? Vamos lá, Mauro. A gente sabe que em outros países, quando ocorreu a transferência de uma capital, essa cidade que perdeu o status de capital, ela recebeu uma série de compensações. No Rio, não foi assim. E tendo em vista que a gente tem aí um novo governo pela frente, quais são as demandas que a gente pode trazer aqui para o debate? Vamos lá. Primeiro, né, Lívia, a gente entender, um pouco, por que isso aconteceu, né? Quando a gente, por exemplo, olha para quando houve a unificação da Alemanha, a capital voltou para Berlim e houve muitas e muitas compensações, porque uma capital, principalmente a capital de um país que é o 10º PIB do mundo, que tem mais de 200 milhões de habitantes, quer dizer, a capital é um espaço bastante importante. A saída dessa capital faz com que se perca muito gasto público, muita atividade econômica ali, né? Então, isso sempre é feito de uma forma programada. No caso brasileiro, isso não aconteceu, por vários motivos. Um deles é que, na verdade, o brasileiro, o carioca, achava que a capital, na verdade, não ia mudar. Uhum. Né? Ou seja, havia uma descrença muito grande, então não houve esse tipo de reivindicação. Para você ter uma ideia de como os brasileiros achavam que isso não ia mudar, quer dizer, que a capital... Achava o seguinte: o seguinte prometeu, mas não vai fazer. Né? Uhum. A UDN, que era o principal partido de oposição, votou tudo com o Juscelino, que precisaria para fazer a mudança da capital. Por que mudou a capital? Porque, na verdade, o desenvolvimento brasileiro estava muito litorâneo. Então, a principal preocupação era interiorizar o desenvolvimento, e a mudança da capital vinha nessa estratégia, já era uma proposta que tinha desde o final do século XIX. Mas não tinha sido feito e acharam que seria uma bravata do Juscelino Kubitschek quando ele foi eleito em 1955. E o principal partido de oposição votou tudo que ele queria, que ele precisaria para poder fazer a mudança da capital, para depois cobrar dele e dizer: olha, tá vendo, nós fizemos a parte legal toda que você precisava e você não fez, então é uma bravata e tal. Bom, mas o seguinte fez, e fez no prazo. Né? Mas tem um dado muito curioso. Né? Uhum. Um dado curioso é que no Brasil não se podia eleger o prefeito. O prefeito ele sempre foi nomeado pelo presidente da República, e o Pedernest, que foi uma pessoa importante no Rio de Janeiro, médico, chegou a ser prefeito, também eleito indiretamente pela Câmara dos Vereadores, e criou um partido autonomista que reivindicava que a população da capital pudesse eleger o seu prefeito, como hoje a população de Brasília elege o governador de Brasília. Né? Então tinha essa luta autonomista, ele chegou a criar um partido, e foi feita uma emenda constitucional no Congresso, dizendo que a partir de isso já nos anos 50, na segunda metade dos anos 50, quando já estava previsto mudar a capital, foi feita uma emenda constitucional dizendo que a partir de 60 ia ter eleições no Distrito Federal. Ou seja, a descrença na mudança da capital era imensamente grande. Então, nós não nos mobilizamos, para reivindicar isso, e o governo federal também devia ter tido uma preocupação maior com relação a isso na época, e não teve. Então, eu acho que, de fato, a gente merece compensações. Até hoje isso não ocorreu. Eu acho que agora o governador foi reeleito, você tem um presidente eleito. Eu acho que a gente precisa estar levando essas discussões. Por exemplo, nós temos a periferia metropolitana, como a gente já discutiu aqui em outras gravações, né, a mais precária, do Sudeste. Então você podia ter um grande programa de infraestrutura com dinheiro do governo do Estado, com dinheiro federal, pegando dinheiro internacional, né? O Banco dos BRICS, enfim, existe forma de você fazer um funding para estar fazendo isso, vai melhorar muito a qualidade de vida
da população da periferia metropolitana, permitir que lá tenha atividades produtivas, também gera, ou seja, é um jogo de ganha-ganha para quem está no estado do Rio de Janeiro e também quem está no Brasil, porque a principal imagem externa do Brasil é o Rio de Janeiro. Sim. Tem um historiador de arte, né, que eu acho que eu já citei aqui também, Júlio Argan, que ele diz que todo país tem a cidade que é a sua referência internacional, e a referência internacional é do Brasil, Rio de Janeiro. Então, acho justo que tenha essa compensação, que não houve. Acho que uma das propostas pode ser essa. Nós temos que estar pensando também na questão do Galeão de Santos Dumont, que se faça uma licitação de forma adequada, quase que se fez uma licitação aí, nível que ia quebrar o Galeão, né? O Santos Dumont ele já tem uma capacidade hoje de uso absurda. Agora mesmo, nesse feriado, né, agora de finados, choveu, ficou uma coisa muito complicada, muita gente querendo viajar. O Santos Dumont é um aeroporto pequeno, tem problemas climáticos, está no centro do Rio. A proposta de licitação é uma proposta absurda. Ia quebrar o Galeão, que o Rio de Janeiro é a principal porta de entrada para o turismo internacional. É um aeroporto também de cargas muito bom. Nós aqui temos a Fiocruz, nós temos uma indústria farmacêutica que, inclusive, deve crescer, tem uma proposta para que ela cresça. Lá também tem galpões com resfriados, com uma temperatura adequada para remédios, para todo tipo de indústria. O estado do Rio de Janeiro precisa se industrializar. Enfim, essa licitação acabou suspensa, porque houve uma mobilização muito grande da Alerj, de uma série de instituições do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que essa é uma outra demanda, né? A Supervia, que está numa situação extremamente difícil, também afeta muito a nossa população. Enfim, quer dizer, eu acho que a gente tem uma pauta que a gente pode estar discutindo aí com o governo federal, justa, inclusive para compensar essa injustiça, que foi o fato que a gente teve a transferência da capital sem ter tido nenhum tipo de compensação, ao contrário das outras experiências que tiveram ao redor do mundo. Especificamente com relação à questão fiscal, federativa e também sobre o acordo de recuperação fiscal, o que seria importante a gente pontuar? Nós temos um acordo de recuperação fiscal e acho que a gente poderia estar renegociando ele com o governo federal. Por exemplo, quer dizer, a gente tem um problema de receita muito grave no estado do Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, eu acho que talvez a gente possa estar rediscutindo isso à luz dessa realidade. Quer dizer, o governo do estado do Rio de Janeiro, as pessoas muitas vezes acham, isso também é uma coisa que eu costumo comentar, que o Rio é um playboy que tem um pai rico, né? E que nunca nenhum dinheiro dá. Né? De fato, nós temos problemas de despesa, de gasto, de corrupção que tem que ser enfrentada, mas a gente tem principalmente um problema de receita. Né? Nós estamos na 13ª posição em termos de receita de ICMS. Então, o fato do estado do Rio de Janeiro ser a unidade da federação que menos cresce desde os anos 70, perdemos quase 40% de participação no PIB, temos a estrutura produtiva muito oca, né? Leva o estado do Rio de Janeiro a ter pouca receita. Então, eu acho que isso não está devidamente contemplado, esse acordo de recuperação fiscal, na forma como a gente vai estar precisando pagar essa dívida. E, além da gente ter, quer dizer, um problema ou seja, nós não somos um país rico, o governo federal e o Brasil trata o estado do Rio de Janeiro como se ainda fosse uma região rica. Sim. Até já foi menos que São Paulo, mas mais perto de São Paulo, mas é o que eu estava te dizendo, quer dizer, desde os anos 70 nós somos a unidade da federação que menos perdeu. E aí tem os dados aqui que impressionam, né? Que é o seguinte, quer dizer, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, o governo federal arrecadou em 2021 202 bilhões e devolveu 48 bilhões. Né? Em Minas Gerais, o governo federal arrecadou 116 bilhões e devolveu 25 bilhões. Quer dizer, aqui, na verdade, ele devolveu para o governo do estado e para as prefeituras só 1/4 do que ele arrecadou. Em Minas, ele devolveu metade. E se nós olharmos hoje, a maior parte dos indicadores, quer dizer, Minas é uma região com uma qualidade de vida muito melhor do que a nossa, com muito mais recursos. Então, a gente precisa estar rediscutindo também, dentro desse acordo de recuperação fiscal, a questão de quanto o governo federal arrecada aqui e quanto ele devolve. Mais grave ainda, quer dizer, dentro dessa devolução do governo federal está incluído os royalties. 65% disso é royalties.
E, na verdade, hoje a gente recebe os royalties por causa de uma liminar que foi dada em 2013, porque passou uma emenda constitucional no Congresso que tirava praticamente todos os recursos de royalties do Estado de Janeiro, na suposição de que a gente teria muito dinheiro e que outras regiões mais pobres estariam prejudicadas. Pelos dados que eu estou mostrando aqui, quer dizer, não existe isso. Nós estamos na 13ª posição em termos de receita de ICMS, temos problemas de indicadores sociais gravíssimos, quer dizer, não estamos crescendo, né? E além disso, essa emenda constitucional, que ia tirar todos os royalties do Estado do Rio de Janeiro, só não tirou até hoje, porque a gente entrou com, o governo do Estado, na época, entrou com a liminar, essa liminar foi dada e nós estamos pendurados nessa liminar até hoje. Uhum. Se o Supremo ele se reunir e decidir que o Congresso estava certo quando tirou os royalties do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos perder 31 bilhões de reais ano. Ou seja, essa receita, o que a gente recebe do governo federal, contando os royalties, já é muito baixo, ainda vai cair muito mais ainda. Vamos perder 65% do que hoje o governo federal repassa para nós. Então, a gente precisa, de fato... Tem a última questão. Na discussão do Acordo de Recuperação Fiscal, do Pacto Federativo, a gente tem que discutir um acordo que foi feito lá atrás, em 1999. Está tendo aqui o deputado André Ciliano, e está sendo presidido, que é o presidente da LERJ, propôs, está sendo presidido pelo deputado Luiz Paulo, vai ser apresentado os resultados agora, mas é um acordo também que foi assinado para a gente postergar dívidas na época, beneficiou o governador da época, mas foi uma negociação complicada e com muita coisa que deve ser revista. Tem várias questões de seguir dívidas com o governo federal que estavam em litígio, estavam sendo negociadas, se eram ou não dívidas, foram reconhecidas, e se usou o indicador, uma parte desse tempo, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas, né? E mais um juro. Uhum. O que a CPI ela discutiu, e o número que ela chegou, é que se nós pegarmos e pegarmos toda a dívida que tinha na época, e corrigido pelo índice de inflação oficial, que é o IPCA, que dá em torno de 300% de inflação de 1999 para cá, essa dívida, se a gente corrigir pelo IPCA e não pelo índice da Fundação Getúlio Vargas, que é o IGP, essa dívida vai cair e não cobrarmos juros, que afinal de contas o governo federal não é um agente financeiro, né, e precisa se equacionar essa questão da crise do Rio, a gente teria direito a diminuir nossa dívida em torno de 70 bilhões de reais. Porque, na verdade, pelo IPCA a inflação dá 300% e pelo IGP da Fundação Getúlio Vargas dá mais de 600%. Então, eu acho que a gente tem uma pauta muito profícua, importante, legítima, que o Estado do Rio de Janeiro pode levar para a discussão aí com o governo federal, com o novo governo federal, que agora está entrando, e é fundamental que a gente passe isso. Nós, no Rio de Janeiro, nós temos uma tradição muito grande de pensar Brasil, de pensar mundo, está contribuindo, mas nós temos que ampliar também a nossa reflexão regional e defendermos, quer dizer, o que for importante, fundamental para nós, legítimo, né? Isso a gente defender adequadamente. Algumas coisas até que são legítimas para nós, são legítimas para nós e para o Brasil. Sim. Por exemplo, não quebrar o galeão é importante para o Rio e para o Brasil. Com certeza. O Rio é o principal portal de entrada do Brasil. Mauro, a Petrobras tem forte presença no estado do Rio de Janeiro e, recentemente, o Congresso Nacional, por proposta do governo federal, baixou a alíquota para derivados do petróleo, energia elétrica e comunicações. Como é que você vê essas questões? Olha, isso causou uma perda para o governo do estado, para as prefeituras, de cerca de 9 bilhões de reais, né? Uma boa parte disso, recursos que vão para a saúde e para a educação, né? E é claro que, por exemplo, na parte de combustíveis, quer dizer, você estava tendo, quer dizer, você teve um aumento grande do preço do barril do petróleo, quer dizer, o dólar também, a nossa moeda se desvalorizou, e por conta disso, na verdade, 30% do que a gente consome aqui de derivados de petróleo é importado. Então, se não reajustasse o preço, o importador poderia ter prejuízo e, na verdade, poderia até estar faltando derivado de petróleo aqui, né? Mas eu acho que talvez o governo federal pudesse ter compensado isso de outra forma, né?
Então, o governo federal aí tem mais capacidade de emissão de dívida, de emissão de moeda, enfim, quer dizer, e fez isso também agora recentemente em outros aspectos. E também, eu acho que também não precisa, quer dizer, a preocupação também é com os acionistas, mas a Petrobras tem dado um lucro, quer dizer, muito elevado, né? E tem sido distribuído integralmente, né? E nós temos que pensar a Petrobras mais na estratégia de médio e longo prazo. Eu acho que a gente precisa pensar a Petrobras como uma empresa. Hoje, quer dizer, a lógica, já há alguns anos, agora dos anos mais recentes para cá, é de pensar a Petrobras só como uma empresa de extração de petróleo e venda de petróleo, né? Essa, por exemplo, foi a posição e a opção da Nigéria, não foi da Noruega. É só a gente olhar a história e ver qual dos países estava mais certo, qual se desenvolveu mais, se foi a Nigéria ou a Noruega. A Noruega pegou o petróleo, não, vamos desenvolver tecnologia, vamos gerar indústrias, quer dizer, associadas a petróleo e gás, vamos usar isso para estar investindo em outro tipo de indústria, desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que a Petrobras, não como ela precisa mudar para o Rio de Janeiro, é importante que a Petrobras está no estado do Rio de Janeiro, é importante para o Brasil e mais importante ainda para o Rio. Então, é importante que a Petrobras ela não seja apenas uma empresa de extração de petróleo, ela seja uma empresa de extração de petróleo, mas ela também seja uma empresa integrada, ela tenha preocupação em desenvolver a cadeia produtiva, uma parcela dela. Aqui no próprio Brasil, hoje, 60% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. A indústria naval no estado do Rio de Janeiro quebrou. Quer dizer, o petróleo ele compra muita coisa, ele tem uma série de partes, peças, tubos flexíveis, enfim, a gente precisa estar comprando e consumindo mais isso no Brasil. É possível fazer isso e é possível também o estado do Rio de Janeiro está aproveitando melhor essa oportunidade. Acho que a gente podia discutir com o governo federal, primeiro, que retomar a indústria naval, segundo, priorizar o Rio de Janeiro, na indústria naval, que é onde tem mais tradição nisso. E você concentrando a indústria naval aqui também vai dar mais escala, vai ficar mais competitiva. Cada região tem as suas potencialidades e eu acho que foi um erro quando se ativou a indústria naval da outra vez, cada governador de estado pegou a indústria naval para chamar de sua. Então, eu acho que, com relação à Petrobras, a gente deve buscar outra saída para não estar dependendo tanto do preço internacional. Então, construir refinarias, né? E com isso você pode estar produzindo esses derivados aqui, é possível fazer isso, e é isso que a gente tem que buscar, ser uma empresa integrada, e a Petrobras não ser apenas uma empresa de extração de petróleo, passar a ser uma empresa de energia, também com outras fontes de energia, a Petrobras também trabalhando nisso, e a gente está procurando que a Petrobras ela compre seus produtos, ela compre seus navios, suas plataformas, uma parte disso a gente tem uma estratégia para estar tendo uma diversificação da estrutura produtiva a partir da Petrobras, que foi feita, na verdade, com dinheiro de impostos, com dinheiro da população brasileira, com a criação de centro de pesquisa sempre da Petrobras, que está no estado do Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que tem uma estratégia de mais, médio e longo prazo, colocar a Petrobras não apenas como uma empresa de extração de petróleo, mas como empresa de energia, com visão de médio e longo prazo, com refinarias aqui, com um aproveitamento maior da capacidade de compra e da diversificação da estrutura produtiva, é bom para o estado do Rio de Janeiro e é bom para o Brasil. Eu acho que essa é outra pauta. Ou seja, eu acho que tem uma pauta e um cardápio de discussões que a gente devia estar discutindo com o governo federal e o estado do Rio de Janeiro aprender, porque não é muito na nossa tradição, a pensar Brasil, pensar mundo, mas também passar a pensar a região. Eu acho que a gente não precisa virar provinciano, não deve, mas quando for legítimo, a gente precisa também pensar nos interesses do estado do Rio de Janeiro. E a LERJ tem tido esse posicionamento, com certeza vai continuar aí, ter a ideia de a Assessoria Fiscal ser um órgão de suporte técnico para isso, né? E a gente passar a juntar isso, pensar nacional e internacional com pensar regional e estar ajudando nessa agenda que podemos ter com o novo governo federal. Tá certo, Mauro. Gostaria de acrescentar mais um dado? Não, está tudo ótimo, obrigado. Mais uma oportunidade a gente está discutindo e pedir para as pessoas que aí têm nos assistido e participam dessa discussão sobre o estado do Rio de Janeiro, que mandem comentários, se gostar, curtam, e a gente possa estar fazendo, tirando o estado desse círculo vicioso, colocando no círculo virtuoso. Acho que o Brasil está num bom momento, eu acho que enfim, a gente pode estar voltando aí a crescer com distribuição de renda, e que o estado do Rio de Janeiro esteja entrando nesse barco aí desse novo momento. Se Deus quiser, é que a gente espera. Isso. Mauro, agradeço a sua presença também, que está acompanhando a gente aqui no Não É Bem Assim.
E você gostou do nosso conteúdo? Então segue a gente nas redes sociais e até a próxima!